Gente, Theo Hayashi foi ordenado bispo. Imposição de mãos de bispos internacionais, vestimentas clássicas, estola, toda a cerimônia. Mas olha só, a gente não veio aqui falar ou criticar o Theo Hayashi. A gente veio falar do que isso representa, do sistema, da teologia de castas que a gente herdou e que ninguém questiona mais. Porque o que a gente vê hoje na igreja é exatamente o que Jesus disse que odeia. E eu vou mostrar para vocês isso na Escritura direitinho. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero ser justo com ele. O próprio Teófilo gravou um vídeo explicando o motivo, e ele não tratou isso como status. Ele contou que resistiu por 2, 3 anos, que buscou conselho de vozes mais experientes na vida dele, e que chegou à conclusão, junto com o conselho da igreja onde serve, que essa ordenação protegeria 3 coisas: a doutrina correta, a prática correta e o coração correto diante de Deus. Ele citou Romanos capítulo 2, Tiago, o Salmo 139, ou seja, para ele isso não foi sobre poder, foi sobre zelo espiritual. E é exatamente por isso que esse vídeo não é sobre o caráter dele, é sobre o sistema que ele entrou, um sistema que, com ou sem boa intenção pessoal, produz uma estrutura que a Bíblia já condenou antes. Para entender o tamanho disso, volte comigo para o livro de Apocalipse. Lá, Jesus falou com 7 igrejas e em 2 delas menciona algo que ele odeia. Não recomenda, odeia. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso está no capítulo 2, no verso 6. E no capítulo 2, no verso 15, ele diz: os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. E o que era essa doutrina? Só para você ficar sabendo. Os nicolaítas criaram a ideia de uma casta especial e superior na igreja, o clero, e depois uma hierarquia dentro deste próprio clero. O nome vem do grego nikan, conquistar, e laos, povo, conquistar o povo. Essa é a raiz histórica e espiritual de tudo que a gente vai falar aqui. E Jesus confrontou isso pessoalmente, com ódio declarado. Agora, olha que interessante. A gente fala bispo como se fosse acima do pastor, presbítero como outro nível. Mas no grego do Novo Testamento, isso é a mesma coisa. Em Atos capítulo 20, Paulo convoca os presbíteros, que quer dizer anciãos da igreja de Éfeso. E na mesma fala, ele os chama de bispos, que quer dizer episcopos, que é supervisor. O mesmo grupo de homens, 2 nomes para a mesma função. E em 1 Pedro capítulo 5, o próprio Pedro se descreve como presbítero como eles, não como autoridade acima, mas ancião junto com eles. Então, se bispo, presbítero e ancião são biblicamente a mesma função vista de ângulos diferentes, por que a gente transformou isso numa escada de cargos? E isso não é coisa nova de Apocalipse. Jesus já tinha confrontado isso antes. Mateus 23 diz assim: vós não sereis chamados de rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O que for maior dentre vós será o vosso servo. E não só isso. Em João 13, na última ceia, Jesus tira a roupa, pega a bacia e lava os pés dos discípulos, tarefa que era reservada aos servos mais humildes da casa. Ele está redefinindo na prática o que é liderança no reino. Não é estar acima, é se abaixar para o serviço. Então, me digam, como a gente foi de o maior será servo de todos para cerimônias com vestes especiais e título de autoridade superior? Ministro não é patrão, não é melhor que ninguém. Em 1 Pedro 5, ele disse: pastoreai o rebanho de Deus, nem como tendo domínio sobre o povo, mas servindo de exemplo, nem como tendo domínio. É isso que está escrito. E em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo descreve a igreja como
como um corpo. E os membros que parecem fracos recebem, segundo o texto, muito maior honra. Não existe lugar nessa estrutura para um membro se considerar superior por causa de um título. Agora eu quero falar com você. Você aprendeu que existe um lá em cima e um lá embaixo. E você é só leigo, palavra que nem é bíblica, é herança do clero católico. Mas Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo. Não existe casta no corpo de Cristo. Você não precisa de um título, estola ou ordenação para ter uma voz diante de Deus, inclusive nos espaços digitais. Eu mesmo estou aqui para te ajudar a se posicionar no digital e não necessariamente depender de um selo institucional para falar. Essa é a mentalidade que a gente vai estar aqui desconstruindo constantemente. Voltando ao Teófilo, o problema nunca foi ele pessoalmente. Eu já disse, a intenção dele parece sincera. O problema é o sistema que normalizou isso, que faz parecer espiritual o que Jesus odiou em Apocalipse. E Pedro proibiu explicitamente. Servo não é sinônimo de inferior. Ministro não é sinônimo de patrão. Se esse vídeo abriu seus olhos, manda para alguém e se inscreve aqui no canal. Esse despertamento precisa de mais vozes, não de mais hierarquia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom!